Boa noite a todos e todas. Obrigado, Roberto, pela abertura e as considerações. Aula 16, Liberdade e Igualdade na Sociedade. Vocês vieram aqui hoje, na segunda-feira, para ter esse contato e absorver um pouco desse conteúdo. Mas antes, vocês precisam conhecer quem é esse indivíduo, essa personagem que está falando com vocês. E aí o censo do IBGE passou, era para ser em 2020, mas foi em 2022, para fazer um censo lá em casa. E aí perguntou, qual o seu estado civil? E aí eu pensei, de imediato respondi, eu falei, ajuntado. Mas por que ajuntado? Eu falei, eu estou entre casado e solteiro. Ela, senhor, mas isso não existe na classificação. Eu digo, então eu não sei como me classificar, já que essa situação não me convém. Mas no final ficou solteiro, tá, gente? Só para vocês saberem o resultado disso tudo. Mas seguindo aqui, pai curioso, perfeccionista, passista e comunicador. Por que essa autopercepção está sendo passada para vocês? Porque eu, como indivíduo atuante na sociedade, eu tenho que ter uma autoimagem. Porque essa autoimagem será a forma como eu vou me comunicar com o outro. E como eu vou ser percebido também pelo outro. Amoroso, mas nem tanto. Eu acho que para tudo na vida existe uma dose necessária. Amor em falta é escassez. Amor em excesso é o quê? Obsessão. Então acreditem que até para o amor tem que ter uma medida certa. Interessado na prática da escuta ativa. Observe que tem comunicador ali em cima e tem a prática da escuta ativa abaixo. E ao longo da minha vida eu aprendi uma coisa. Biologicamente, eu vim com 2 ouvidos e uma boca. Então, responde aí por que a escuta ativa para você. Então, escutar mais e falar o necessário. Amigo conciliador, mas provocativo, sempre em busca de aprimoramento. Eu não sei se vocês sabem, mas é um preceito, né, uma premissa do Evangelho. Amai-vos e instruí-vos. Uma regra básica, tá? Para a gente começar. Mas hoje, o que é que a gente precisa sair daqui entendendo? Que a percepção da liberdade e da igualdade como direitos naturais e como bandeiras sociais a perseguir. Esse objetivo geral ele vai estar alicerçado nos específicos. E aqui eu grifei algumas coisas importantes. Vida em sociedade, significado da igualdade, saúde, educação, habitação, liberdade e sua responsabilidade e Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. Tá? Lei de sociedade. Essa é a questão 768 do Livro dos Espíritos. E ela diz o seguinte, o homem, ao procurar a sociedade, não faz mais que obedecer a um sentimento pessoal ou existe um fim providencial mais geral. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. Necessita do contato com dos outros homens. No isolamento ele se embrutece, ele continua na ignorância e definha. O homem é um ser social. Ele foi criado para viver em sociedade, nessa troca contínua de aprendizado. E o laboratório mais importante e necessário para essa interação é a família. Quem aqui, por favor, levante a mão, não tem problemas familiares? Todos temos? Isso faz parte do processo. E vocês vão entender o porquê eu trouxe esse tema família para falar de sociedade. Porque a família é o ciclo primário onde eu me desenvolvo. Então, qualquer coisa que aconteça na família, ela reverbera na sociedade. É orgânico, é natural. Então, se eu desejo uma sociedade igualitária, se eu desejo liberdade na sociedade, onde eu tenho que praticar isso? Meu ciclo básico, meu ciclo primário. E a espiritualidade nos diz, de forma bem interessante e didática, que a família é o laboratório de experiências do espírito. É ali que ele tem todas as condições, e aqui eu falo em família nas diversas configurações possíveis. Tanto família material quanto a família espiritual. Então, nesse contexto em que eu me encontro, é tudo o que eu preciso para me desenvolver. Então, hoje, você acha que um monge no Tibete se desenvolve espiritualmente? Leila.
Ela vai trazer o microfone para você. Eu ia, inclusive, perguntar isso, em relação a essas pessoas que vivem isoladas, se são espíritos que precisam evoluir mais do que a gente que está em sociedade. Perfeito. E eu trago essa provocação exatamente para fomentar a reflexão de vocês em torno disso. Por quê? Observe a fase final, lá no finalzinho. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas diante das provas e das situações e experiências da vida. Só que o próprio Livro dos Espíritos já nos diz, se você se isola, você se embrutece e definha. Significa dizer que você não possa tomar essa decisão. A escolha é sua, de viver isolado como um monge no Tibete. Existe, sim, a busca de aprendizado, e esse trabalho de imersão também, às vezes, é necessário para o espírito. Então, não tem um certo, não tem um errado. Tem o que é necessário para o seu desenvolvimento. Só que sabemos, por orientação, que no isolamento eu me embruteço e definho. Então, a escolha de optar por esse caminho continua sendo sua. Boa noite. Na Olá. verdade, não é pergunta, é um questionamento, ou uma reflexão que eu fiz em cima desse... No isolamento, ele se embrutece e definha. Talvez faça sentido compartilhar. Quando a gente tem um outro, quando a gente divide, né, na sociedade, relações, eu acredito que a gente aponta o defeito, a gente vê no outro o que está dentro da gente. Então, quando você está ali só, você não tem o outro para te mostrar isso. Então, não tem o outro para te fazer refletir, evoluir, ou pensar em situações que te incomodam. Mas como em você é difícil de você apontar o dedo, é difícil de você reconhecer, o outro é mais fácil, seja da família, né? Acho que até quando é da família é mais fácil de você apontar, de você ver, mas fulano fez isso, minha mãe é assim, minha mãe é assado, Bruna. Eu acho que essa questão de viver em sociedade traz um pouco nesse sentido, assim, da gente se espelhar no outro, e é muito mais fácil você ver né, o que você precisa corrigir em você, mas no outro. Então, talvez faça um pouco relação a isso. Bruno, você trouxe um tema interessante que tem até uma viés psicológica, que é o seguinte. Vamos lá, vamos repetir esse mantra. Vou falar com você, tá, Bruno? Olhando para você nos seus olhos. O que eu vejo em você, eu corrijo em mim. Vou repetir. O que eu vejo em você, Sônia, eu corrijo em mim, Alain. O que eu... Isso não é difícil. O que eu vejo em você, Martivânia, eu corrijo em mim, Alain. O que significa isso? Traduzir para um português mais popular. Se doeu, toma que é teu. E essa relação que o Bruna falou com o externo, com o outro, essa vida em sociedade, nos permite identificar esses pontos que nós precisamos melhorar. Então, essa interação favorece o desenvolvimento, porque evidencia, como a Bruna falou, essas questões são importantes para o aprendizado e para a vivência do espírito. Então, se ele está isolado, ele se embrutece e definha, porque ele não tem a oportunidade da interação e da troca e perceber aquilo que ele precisa. Porque existe um processo chamado paciência. Porque tem certos seres humaninhos que precisam viver com a gente para que a gente aprenda o que é necessário. Mas vamos adiante. Alain, mas mesmo isolado, a pessoa não tem como? Tem, sim. Lembra? Por que eu faço essa pergunta? Uhum. Porque assim, você colocou assim, o que eu vejo em você, eu refaço para mim, não é isso? Uhum. Eu revejo em mim. Revejo em mim. Porque se algo seu causou algum gatilho sentimental, emocional em mim, é porque existe um conteúdo em mim referente a essa situação que eu preciso trabalhar. Pronto. Aí eu talvez não esteja batendo o mesmo raciocínio, mas eu vou dizer assim, Deus colocou ao nosso lado um animal chamado cachorro, né, que eu acho até feio esse nome para ele. Por quê? Para nos mostrar que nós podemos ver nele o que nós podemos ser. Viver um amor incondicional. Chico Xavier, ó, falou em mim agora. Francisco de Assis, ele viveu de uma forma isolada. E ele via nos pássaros, nos animais, aquilo que ele necessitava para manter a paz dele. E aí eu pergunto, será que
Não existe algum ser humano que possa viver. Conheci, inclusive, passou no Globo Repórter. Sim. Um senhor que vive aqui no sertão da Bahia, ele vive isolado. Mas o interessante de tudo isso é que perguntaram a ele, ele só tem um garfo, uma colher, um prato, um copo. Então, se chegar a visita da casa dele, ele vai ter que esperar comer um por um, para depois ele comer. E ele, os animais, os pássaros, vêm comer junto com ele na hora do almoço. Ótimo. Eu gosto da sua observação e lembrando sempre, tá, gente? Não existe aquele que vive em sociedade e aquele que vive isolado. Não vamos polarizar que existem esses dois extremos do processo. Todo e qualquer processo de vivência do espírito encarnado é necessário para o seu desenvolvimento. E a sua opção, a sua escolha de viver isolado também gera um aprendizado. Mas você veio de um pai e de uma mãe. Você foi gerado por alguém. Você veio num seio familiar. E tudo isso é interação social. O isolamento que a gente fala é a exclusão do convívio social. Ele precisa ir em algum lugar, em algum momento. Se ele adoecer, ele precisa de um cuidado médico. Ainda que ele viva remotamente, ele precisa da interação com o outro. Ele não é autossuficiente a ponto de conseguir viver sozinho, isolado no mundo. É o contexto geral. E não existe aquele que vive em sociedade completamente e aquele que vive isolado completamente. Existe aqueles que vivem no mundo de Bob, mas isso é interessante. Mas cada um vai entender o que é necessário. E esse processo de imersão, muitas vezes, é necessário para o espírito, que ele se afaste daquele processo para ter uma interiorização, para fazer esse turismo interior, de emergir para dentro, para se conhecer melhor, inclusive, para atuar melhor em sociedade. Olha aqui, contrassenso, né? Eu me isolo para aprender a lidar comigo, para, consequentemente, aprender a lidar com o outro. Então, existem casos, mas não é a regra. Tá? Existem casos como esse e tantos outros, como você citou, Francisco de Assis, esse senhor que passou no Globo Repórter, mas a regra geral é que nós, como estamos aqui, necessitamos da interação com o outro, dessa energia, dessa troca. E Bruna tocou num ponto bem interessante, e eu tenho usado muito isso, Bruna. O que eu vejo em você, eu corrijo em mim, e não é fácil exercitar isso, porque a gente terceiriza os nossos processos. A gente acha que sempre o outro é que é o algoz, o outro é que é responsável por tudo aquilo que acontece com a gente. Mas a única pessoa, claramente, disposta a mudar esse cenário somos nós. Ninguém aqui pode fazer nada por mim, a não ser que eu faça. Mas vamos adiante, tá? Opa, voltar aqui. Eu gosto dessa citação, que é bem importante, e gravem isso, tá? A família como célula máter do organismo social. Quem fala isso é a mentora Joana de Anjos no livro SOS Família. E eu sugiro que vocês leiam esse livro. É uma indicação interessante de leitura, porque isso tem a ver muito com a fala que vai vir depois do nosso processo aqui. Por quê? Lembra que nós falamos, se eu quero uma sociedade pacífica, eu tenho que ser pacífico onde? Onde, gente? Se eu quero uma sociedade em que a liberdade seja respeitada, onde é que eu tenho que trabalhar a liberdade? Porque a família é meu ciclo primário, foi ali que eu escolhi vir, por algum motivo. Por prova, expiação, omissão, eu estou naquela família. Eu tenho um dever em vivenciar experiências com aquelas pessoas. Alan, mas eu nasci e fui abandonado na lata de lixo. Tem gente que me fala isso, muito isso, né? Aí eu nasci, mas você vai se vincular a pessoas que vão constituir quem será a sua família. E nesse processo de constituição, você vai ter ali as experiências necessárias para o seu desenvolvimento. Então, quando Joana diz isso, é porque a inteligência, né, e todas as outras coisas são desenvolvidas nessa interação. Então, se vocês todos que estão aqui agora desejam uma sociedade livre e igualitária, comecem dentro de casa. Como é seu nome? Genval. O que é que você tem feito na sua casa, no seu ambiente, para desenvolver essa sociedade mais livre e igualitária? Isso. Bom, eu tenho tentado compreender, né, mais as pessoas com quem eu convivo, né? Eu convivo com minha filha, né, adotiva. Ela tem 16 anos, né? E você falando sobre essas questões aí me reportou de que ela apronta um bocado, né? Apronta muita coisa. E às vezes eu sou levado a achar que ela realmente está causando o mal-estar em mim. Mas eu percebo, como você falou, que quando a coisa dói na gente, né,
é que está mexendo em alguma coisa nossa. Então, ela faz alguma coisa que se reporta a uma coisa minha mal resolvida, entendeu? E aí eu tento não entrar num processo de, digamos assim, de briga, de acusação, de agressão. Certo? Quando você pensa sobre isso, agindo em casa com suas filhas, você pensa que está agindo em sociedade? Quando eu ajo com ela? Isso. Sim, sim. Faz parte, né, da sociedade. Pois é. Esse é o nosso entendimento. Que nessas relações primárias a gente tem que estabelecer uma base estrutural. Porque, lembre, a célula máter, a célula mãe, a célula geradora, o que é a sociedade? A sociedade ela é um organismo. E o organismo é composto do conjunto de quê? De células. Então, se eu tenho células doentes, que são famílias, eu tenho o que? Um organismo doente. É assim que funciona. Então, cada célula nossa, cada ambiente familiar em que nós atuamos, e volto a falar nas diversas configurações, é uma célula geradora, base estrutural dessa sociedade. Então, se em casa eu não consigo lidar com essa célula e ela não está saudável, consequentemente, isso vai reverberar na sociedade. Então, todos nós, de alguma forma, somos contribuintes para que essas células familiares sejam saudáveis, para que a gente possa construir uma sociedade saudável. Vocês estão conseguindo compreender a responsabilidade de vocês diante desse processo? Porque é muito fácil, porque a sociedade, está uma violência na cidade, né? A gente fala muito isso. Está tão perigoso andar pela cidade. Ai, está tão assim, está tão assado. Mas por que essas situações acontecem? A violência ela surge do nada? Claro que tem questões sociais, econômicas, políticas. Aqui eu não vou entrar nessa discussão, porque não é o tema da aula. Mas todos esses processos que ocorrem nas células familiares são o que refletem a sociedade. Então, vamos começar a pensar sobre isso. Eu sou uma célula, a minha família é uma célula. Eu faço parte dela e essa célula é compositora da sociedade. Como eu quero uma sociedade hoje em dia? Como eu vou atuar em casa? Então, façam sempre essa relação, façam sempre essa analogia de como está a sua situação em casa e como está a sua situação na sociedade, a sua atuação na sociedade. E aí tem esse psicoterapeuta alemão, Bert Hellinger, e isso é bem interessante, tá? Porque falando em atuação em família, falando nesses processos todos que nós passamos na família, existem tendências e predisposições que nós trazemos por essa ambientação familiar, que são relevantes para como nós vivemos hoje em dia. Se pararmos para analisar nossos antepassados, aqui eu digo pais, avós, bisavós, tataravós, e tantos outros, né, ascendentes nossos, nós perceberemos que comportamentos nossos hoje, amorosos, sociais, profissionais, têm relação com esse legado familiar que foi nos deixado. Então, Bert Hellinger traz, constele, analise a sua ancestralidade, que você vai identificar em você traços de comportamento e de personalidade vinculados a eles, ainda que vocês neguem, ainda que vocês não reconheçam. Então, se tiverem a oportunidade de constelar, o façam, porque essa metodologia ela é interessante, ela revela situações, comportamentos, e até desvelam situações que nós não entendíamos o contexto ou o processo com relação às questões de relação interpessoal, principalmente na família. Igualdade natural. Eu trago mais uma vez essa passagem para a gente discutir um pouco. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos caminham para o mesmo destino e Deus estabeleceu leis universais. Costumamos afirmar, o sol brilha para todos, o que expressa uma verdade ainda mais ampla do que imaginamos. Você já deve ter visto, ouvido, lido, que somos a imagem e semelhança do Criador. Alguém não é? Você, Flávia, é igual a... Gente, tem uns nomes aqui bem interessantes. A Valdineida...
Então, essa questão de igualdade é um tanto relativa, né, no meu entendimento. Porque, assim, sim, todos somos iguais, mesmo destino, mas, assim, cada ser, né, espírito é único, né? Então, minha visão é mais ou menos nesse sentido de relatividade. Vou pegar a sua fala. Agora eu vou emprestar aqui para a amiguinha e vou perguntar a Valdineida se você é igual a Flávia. Eu posso, assim, fisicamente, acho que não. Mentalmente também não posso dizer que não, né? Temos alguma coisa, assim, de coisas diferentes. Somos iguais, usamos óculos, entendeu? Mas, assim, fisicamente, não acho, assim, que temos alguma semelhança. E é interessante trazer essa fala. Até porque a gente não se conhece, não pode, né? Pegar a fala de vocês duas para fazer uma reflexão. E é exatamente isso que você falou, Flávia. Casa muito com o seu conceito, né? Somos da raça humana. Raça adâmica, ok? Temos uma linhagem genética que nos contextualizam como uma mesma raça. Mas tem um processo de individuação, que aí cada um com suas necessidades, cada um com suas características. É o que nos difere. Então, somos iguais em construção e conceito, mas diferentes na prática, porque cada um vai construir o seu caminho. Então, começamos lá atrás, como princípio espiritual, aí fizemos vários estágios, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, depois no reino hominal, aí veio uma tal de consciência psique, aí veio Australopithecus, pulamos milhões de anos, sapiens sapiens, corremos e chegamos a Andréia. Então, costumamos dizer, André, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Você tem um legado de vivências e experiências passadas que te trouxeram aqui nesse momento. Sendo assim, Andréia, qual é a sua diferença? Isso. Não, tá não. Exercita, pode ir. Você consegue. Isso. Qual é a sua diferença? São as minhas vivências, tudo que eu passei, né? E meu aprendizado, talvez. Meu desafio é diferente. Isso, mas tudo que constrói Andréia é o que faz ela diferente. Então, Andréia hoje não existiu nesse planeta, nessa orbe, nesse momento, uma melhor versão do que essa Andréia. Então, Andréia, estou te dizendo que você é a sua melhor versão. Sim, então, a gente tem que começar a entender isso e que temos um legado, uma construção, eu costumo dizer, temos um HD e que essas experiências, essas informações ficam registradas. E é isso que nos diferencia uns dos outros. E isso que traz o processo da individuação. Mas se cada um de nós somos individuais, como todos nós conseguimos conviver em sociedade, respeitando a liberdade e a igualdade? Deixa eu pescar seu nome. Vânia. Recapitular. Vamos lá. Se todos nós somos indivíduos, temos particularidades e características que nos tornam autênticos, né? Somos espíritos autênticos, com a história, com o legado e com tudo que nós construímos e vivemos até aqui. Somos a nossa melhor versão. Como, então, pessoas tão distintas nas suas individualidades e com seus processos e suas diferenças conseguem viver em sociedade? Um respeitando o outro. Tá vendo? Quando eu comprar um caminhão, viu, Vânia? Essa vai ser a frase, assim, quando uns respeitarem os outros. Eu acho que é importante o princípio do respeito, da tolerância, do acolhimento. E eu diria amorosidade. Tem uma frase inicial que diz aí, logo quando vocês entram, tá? O amor é a lei propulsora do quê? Do universo. E o amor começa a partir do quê, Vânia? Através do respeito.
Então, somos iguais em quê? Em construção, em concepção, em raça. Mas somos diferentes porque somos individuações, somos espíritos únicos. Estão acompanhando, né? Vamos seguir adiante. Vamos falar do conceito de igualdade e de equidade. Eu acabei de ter uma verba em que eu vou disponibilizar uma bicicleta para todos vocês. Todos que estão aqui vão ganhar a mesma bicicleta, com as mesmas características, mesma capacidade, mesma autonomia, para que todos vocês montem nessa bicicleta. Vamos supor que vocês façam uma representatividade do que é hoje a sociedade. Vocês acham justo que todos aqui vão ter as mesmas condições de usar essa bicicleta? Sim, justo. Eu estou dando as mesmas condições para todas as pessoas. Pega alguém aqui do quadrante final, né, para responder. É tu mesmo. Maria Cristina. Ela veio. Ela franziu a testa. Eu vi você, né? Qual é a pergunta mesmo? Não é justo, não. Por quê? Justifique sua resposta. Porque cada um precisa de uma coisa distinta para estar em igualdade. Muito bem, olha, não foi muito bem aplicada. Então a gente tem que entender, gente, que o conceito de igualdade e o que a gente almeja como igualdade na sociedade, muitas vezes não dá as mesmas condições, mesmo eu tratando de forma igual todas as pessoas. Porque se vocês observarem, a imagem é bem didática, eu tenho características diferentes para cada pessoa. Então, eu tenho uma cadeirante, eu tenho um homem que é muito alto, eu tenho uma mulher que tem uma estatura média e tenho uma criança. Se eu der a mesma bicicleta para todas as pessoas, elas vão ter dificuldade de, com essa oportunidade, se desenvolver. Mas se eu estou na relação de equidade, eu vou respeitar as características e necessidades de cada um e vou dar as mesmas oportunidades, mas respeitando essas características e essas necessidades. Então, para ter uma sociedade igualitária, primeiro, eu preciso trabalhar a equidade social. Porque eu preciso entender as necessidades e características de cada um para eu conseguir atendê-los naquilo que eles precisam. Senão eu vou estar dizendo que eu sou igualitário, dando as mesmas condições, mas eu não estarei sendo justo, porque existem características e necessidades diferentes. Equidade social busca tratar todos de forma justa, promovendo igualdade de oportunidades, independentemente de raça, gênero ou classe social, considerando as necessidades individuais. Então, vamos começar a pensar em equidade social. Porque é através da equidade é que eu chego à igualdade. Porque eu preciso antes entender o que são essas características de uma certa população, né, de uma certa cultura, né, de uma certa alimentação física, de um certo sexo, se é masculino ou feminino. Quais são essas necessidades que eu posso atender? Porque aí eu, consequentemente, vou pensar e agir proporcionalmente a isso. Então, o interessante não seria mudar o tema da aula, em vez de liberdade e igualdade na sociedade, eu falar liberdade e equidade na sociedade? O que é que você acha, meu amigo? Aí. É uma aula, um assunto polêmico, né? Que eu acho que para o ano você já vai pensar e falar diferente. Que a sociedade está mudando a todo tempo. As necessidades também. As leis dos homens também. Tá? Então, eu acredito que dessa forma que você está colocando, já se pode começar a pensar para mudar mesmo. Né? Porque a todo instante a gente está... Gostei da sua fala, e a lei de progresso fala exatamente sobre isso.
Mas o primeiro passo a gente tem que dar. A gente tem que começar a entender o conceito de equidade. Entender que eu preciso atender o outro naquela necessidade, naquelas características que ele tem. E futuramente eu vou entender com a evolução. Quando atingirmos um estágio de equidade social, a gente certamente vai ter outros parâmetros para se basear e outras construções para fazer. Mas gosto disso. A sociedade é uma metamorfose ambulante, é mutável o tempo todo. E o contexto, a cultura, o país, né, tem isso, né? Contexto, cultura, país, tudo isso muda também um pouco o entendimento. Mas, de forma hoje, eu diria para vocês que a equidade social traz mais uma necessidade vigente e real e se aproxima mais dos conceitos que nós temos do que é o espiritismo, da caridade, do acolhimento, da amorosidade, de entender o outro, de não julgar. Tudo isso traz características que nos afinizam mais com o conceito de equidade. Não significa dizer que a igualdade está errado, tá? Mas a equidade é uma visão mais abrangente, amplia esse nível de consciência. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? A resposta: Deus permitiu que espíritos de diferentes níveis de desenvolvimento interagissem, permitindo aos mais avançados ajudar os menos avançados e aos seres humanos compreenderem a importância da caridade que os une. Isso tem a ver com desigualdade. Por que existe a desigualdade? A gente está falando de igualdade. O outro ponto da igualdade é a desigualdade. Então, por que a desigualdade existe? Você. Isso. Alguma pergunta difícil? É uma questão complexa de responder, né? Eu acredito que a desigualdade existe porque a sociedade ainda tem muito a evoluir em termos de oferecer condições iguais, né, na medida do possível, para todos os níveis, né? Desde aquela pessoa que tem uma condição financeira inferior, acho que é nesse sentido, mas isso seria a sociedade ideal, né? A gente está muito longe de chegar nela, muito longe. É Lara, não é isso? Lara. É. Lara, você tocou num ponto que é sensível, que é interessante. Essa interação, e está dito que essa interação favorece muito, porque, teoricamente, aqueles que têm mais deveriam doar ou dar ou ajudar aquele que tem menos. Nós entendemos, de uma forma geral e simplificada, que esse seria nosso ponto de equilíbrio, chama de break-even point, esse ponto de equilíbrio, onde aquele que tem, naturalmente, eu tenho a mais do que eu necessito, eu vou dar àquele que tem menos, porque isso é a ideia de equilíbrio. Só que a gente tem que prestar atenção e entender que cada espírito, lembra que a gente falou do processo aqui de individuação? Tem as suas provas, tem os seus processos a vivenciar e experienciarem. Então, talvez, Lara, aquele que esteja numa situação precária, de dificuldade, de escassez financeira, tenha uma experiência necessária para aprender algo que ainda não foi absorvido. Tá? Voltando a falar, talvez e não é regra. Então, por isso que ele fala, a interação desses que já estão no estágio mais avançado, seja ele socialmente, financeiramente, amorosamente, em qualquer estágio, convivendo com aquele que ainda não detém esse conhecimento, tem que haver essa troca. Então, talvez, Lara, essa sociedade igualitária, onde todo mundo tem tudo, onde todo mundo é igual, não seja a regra necessária para que nós consigamos evoluir. Porque se todo mundo tem tudo e tudo tem todo mundo, ninguém precisa fazer absolutamente nada. E aí a gente interfere no processo de construção e lei de progresso. Salve a diversidade humana, diferença não é defeito. Quando eu falo em liberdade, eu falo liberdade de expressão, liberdade de viver, liberdade de agir, de pensar, de falar. E quando se tem ali a frase diferença não é defeito, a gente tem que parar para pensar o seguinte. E vou contar uma breve situação para vocês, para contextualizar. Eu tinha um amigo de infância chamado Caio. Caio, isso eu conto a história como se fosse minha, mas é de um primo meu. Lembra quando a gente fala? Um primo meu a história. Caio. E Caio cresceu comigo, a gente brincava, jogava bola, interagia e tudo mais. Em determinado momento da vida, Caio se afastou e foi morar em outro país.
Passaram-se 20 anos e, por algum motivo de amigos incomuns, nós reatamos o contato. E aí eu soube que Caio voltaria para o Brasil, porque ele passou uma temporada lá, enfim, não estava mais casado, separou e estava vindo para o Brasil, tentar uma nova etapa da vida. E aí eu disse, poxa, que legal, será uma oportunidade de receber Caio depois de 20 anos, a gente afastado, perdeu o contato, para que a gente, né, volte a interagir, resgate as memórias da infância com a nova roupagem, agora 2 adultos e tal. E aí eu fui para o aeroporto fazer uma surpresa. Tipo, pô, ele vai me ver depois de 20 anos, vou dar um abraço e tal, recebendo ele de outro país. E aí fomos com a placa e ninguém se deu o trabalho e a sensibilidade de me explicar o contexto pelo qual eu ia passar. Vai eu todo empolgado, feliz, pô, vou ver uma pessoa que eu não vejo há 20 anos, vou dar um abraço. E aí, gente, eu fiz uma cara assim de paisagem. Chegou o horário do voo, as pessoas começaram a sair, e eu, cadê Caio? Cadê Caio? Cadê Caio? Cadê Caio? Não saía. Quando veio uma pessoa lá do fundo, cabelo comprido, moreno, grande, assim, estatura mais ou menos a mim um pouco mais alta, um vestido, um salto, uma mala assim arrastando. E eu parado, assim, congelado. E aí o pessoal começou a ir para Caio, abraçar Caio, cumprimentar, estou feliz, você está aqui, que ótimo. Aí eu, peraí, gente, bugou, né? Deu tic-teco ali, não conversou, eu não consegui processar a informação. Depois eu vim entender, obviamente, resumindo a história, que Caio não é mais Caio agora era Bianca. E nesse momento eu pude entender, e por isso que eu respeito as diferenças, que o meu nível de ignorância com relação ao assunto, com relação à tratativa, me fez congelar. E muitas vezes nós não nos apercebemos como agimos em sociedade para respeitar essas diferenças sem crítica e sem julgamento. Cabe ao outro ser como ele é. O espírito é livre na sua expressão e individualidade. Não cabe a mim julgar. Mas naquele momento eu fui crítico e julguei. Porque sabe o que vem da memória? Sabe o que vinha na minha memória? A gente jogando bola. Vinha na minha memória os nossos momentos de... Vinha e tinha uma incompatibilidade com aquela realidade que se apresentava. E muitas vezes, na família, na sociedade, no bairro, temos contato com essas realidades e essa incompatibilidade ela é nativa, ela é orgânica. E como nós reagimos a isso? Por isso que eu trago. Salve a diversidade humana, a diferença não é defeito. Para a gente parar e refletir qual é a forma de amorosidade, de acolhimento que eu tenho com aquele que é diferente daquilo ou do que eu projetei. Tem isso, né? Porque estava na minha cabeça aquela realidade de uma pessoa que já tinha uma outra realidade, uma outra forma de expressar-se. E aí eu tive que aprender a amar. Né? Reaprender, né? Porque eu acreditava que amava aquele amigo de infância. Quando eu vi aquilo, veio por água abaixo, eu tive que reconstruir esse processo de vinculação emocional com Bianca, que agora não era mais Caio, e que eu tinha que entender e respeitar, e está tudo certo. Mas quando a gente entende, e aqui eu peguei um exemplo, um recorte, né, fiz um Reels para vocês, para a gente entender como a gente se depara diante dessa liberdade de expressão. Como a gente se depara com essa sociedade igualitária. Porque eu estou dizendo que todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos, as mesmas condições, aqui, pegando o termo as leis cíveis. Se eu sou igual ao outro, por que eu tenho o direito de questionar quem ele é e como ele faz? Claro que a gente tem uma normativa social, não estou falando aqui da anarquia, estou falando aqui de um conceito moral, de entender a evolução e a construção do outro e respeitar ele no seu processo, na sua individualidade. Então vamos pensar sobre isso, porque a construção de uma sociedade em que é baseada na liberdade e na igualdade tem como premissa o respeito, o amor e o acolhimento. O julgamento de Frinéia. Grécia Antiga. Frinéia, ela era uma cortesã, naquela época, de luxo. E ela adquiria um poderio econômico, social e político muito grande na época. Estou falando da Grécia Antiga, onde a sabedoria, né, era relegada aos homens, né, os mestres e seus discípulos. E ela construiu esse poderio político, social, econômico, a ponto de, numa situação em que Alexandre, aquele que vocês conhecem, ele quebrou, ele destruiu uma parte da cidade, e Frinéia disse, tudo bem, eu vou bancar a reconstrução dessa cidade, mas no muro tem que estar escrito,
Alexandre destruiu e Frinéia reconstruiu. Só que a sociedade da época não aceitava isso. Ela começou a incomodar. E aí criaram a situação, dizem os historiadores, que criaram essa situação em que a sociedade buscou uma forma de incriminá-la. Então disse o seguinte: ela foi acusada de revelar segredos do culto à deusa Deméter. E por isso ela foi a julgamento. E Pérides, esse que está na imagem do lado dela, atrás dela, era seu amante, um de seus amantes. E ele a defendia no julgamento. Só que em determinado momento, a Arapuca estava tão bem feita, estava tudo muito articulado, que ele disse: ela vai morrer. E eu não posso perdê-la. O que foi que ele fez? Simplesmente, no ato súbito, puxou esse lençol e deixou ela nua de frente a todo o júri. Moral da história. Os gregos acreditavam que os deuses não poderiam ter criado uma mulher tão bela e ela fosse má. Então, ela foi absolvida. Saímos da Grécia Antiga e viemos para 2024. Como é seu nome? Daniela. Daniele. Eu te pergunto, Daniele, com essa introdução, com essa contextualização, qual é o papel da mulher na sociedade? Acho que o mais importante é gerar uma vida, né? De dar oportunidade para os espíritos virem ao mundo. E eu acho que a mulher, hoje, ela tem um papel que ela tem um papel na sociedade que já é igual ao dos homens, né? Além da questão de ser mãe, ela também já está assumindo papéis que são papéis que durante muito tempo foram dos homens, e muitas vezes ela executa de maneira até mais correta, né, do que o homem. Vamos lá, eu preciso agora de um homem. Não, hoje tá interessante. Ronald. Qual é o papel, Ronald, da mulher na sociedade hoje? Rapaz, eu acho importante, né? A mulher tem além da maternidade, tem o poder de administração, de coordenação, de instrução. Quer ver que a gente eu venho de um tempo que a maioria era professora, né? A fato da educação, de tudo. Então, é importante no progresso da humanidade também, no conhecimento, e é isso aí. Pegando a fala de Ronald e de Daniele, vamos analisar o seguinte: se ela fosse feia, ou considerada feia, ela morreria. Seria o outro resultado desse julgamento. Então, ter poderio econômico, político e social era condenável na Grécia Antiga. Continua sendo, hoje, em 2024, a mulher que tem poder econômico, que tem influência social e tem influência política, ela continua sofrendo os mesmos cerceamentos com relação à atuação, com relação à visibilidade. Onde está essa posição? Estatisticamente, no mundo, existem 53 mulheres para 47 homens. Tecnicamente, não é regra, as mulheres ainda têm a responsabilidade da educação dos filhos. Não deveria, mas ainda é assim. Se eu tenho 53% da população mundial que é do sexo feminino, e os outros 47% que é do masculino, estou falando que existe uma prevalência feminina no mundo, correto? E que essa prevalência feminina é que educa os homens. Entenda, os homens. E por que, então, as mulheres não dominam o mundo? Tá, aqui é só uma pegadinha. Tá? Se eu sou a maioria, se eu é que educo aqueles que eu gero, e você falou da maternidade, dessa cocriação divina, por que, então, a gente ainda está nesse estágio? E eu trouxe a história de Frinéia apenas para contextualizar. Que a gente vai falar aqui de imagem, de felicidade editada nas redes sociais, que tem a ver com esse contexto. Na verdade, eu vou levantar umas questões aqui. Ótimo. Eu sou essa mulher que está, vamos dizer assim, no alto nível de gestão.
certo? Da minha casa, do meu trabalho, numa vida, num contexto em geral. Mas, assim, se a gente for parar para pensar na constituição do cérebro, tanto o homem quanto a mulher são capazes de fazer as mesmas coisas. Só que a mulher é treinada desde os primórdios a cuidar, né? E se a gente for parar para pensar também com outro ponto de vista, aí tem 2 pontos. Um que meu filho trouxe e outro que é minha vida, minha experiência. Quem tem a palavra final na decisão de compra de um bem importante é a mulher. Um homem sábio não vai de encontro ao desejo da mulher, porque ele sabe as consequências disso. Isso é estatística, isso é Sim. comprovado, né? Eu só conheço um homem que foi de encontro, e é recente, ele foi de encontro à mulher e o filho. E esse homem ele realmente foi corajoso, porque foi uma situação bem, bem complicada mesmo. Mas, assim, meu filho trouxe outra situação. O leão sai para caçar. Mentira, perdão. O leão cuida do bando, mas quem sai para caçar? É a leoa. Entende? Então, assim, eu sou mãe de 3, sou casada e eu saio para caçar. Entende? Então, assim, e ainda educo os meus filhos e cuido da casa e cuido do marido. Luciana, é muita coisa? Ok, foi a vida que eu escolhi. Então, assim, meu marido daria conta? Tanto daria como dá quando eu não estou. Tudo é uma questão de treino do cérebro e a gente, com o nosso poder, trabalhar isso no contexto, como você disse, familiar, que é o início de tudo. Então, eu cresci com uma mulher que abdicou da vida profissional pelos filhos. Eu não abdiquei da minha. E eu pago o preço por isso. Eu não vejo os meus filhos fazerem tudo, certo? Mas, assim, o que minha mãe fez tem o seu valor e criou os filhos que ela tem e a filha também. Entende? Então, assim, o meu irmão do meio, por exemplo, é quem cuida dos filhos. É esse modelo novo de família. Perfeito. Gosto muito da fala dela, porque esse protagonismo feminino, né, se é que eu posso chamar de protagonismo, ele é latente. Quando a gente para explicitar a realidade das famílias brasileiras, de atuação familiar, de responsabilidade familiar, profissional, social, econômico, em todas as esferas, é nítido, acho que para todos aqui, a importância da mulher. Mas eu vou fazer uma pergunta para Tássia. Tudo bem, Tássia? Tássia, viva ou morta? Ó, que legal, foi bem incisivo. Diga 3 nomes de mulheres exponenciais no movimento espírita. Ah, não vou saber. Então, vou refazer a pergunta para você. Vou refazer a pergunta, vou mudar o gênero. 3 nomes de homens, vivos ou mortos, que são da seara do movimento espírita. Eu sei. Vamos lá? Vou me sentir péssima agora. Vamos lá. Chico Xavier. Sim. Diz Maria, o nome do outro, Allan Kardec. Sim. E o Divaldo Franco. Mas fale o presidente. Adenauer não vai. Fale assim. Adenauer não vai. Por favor, para ficar bonito no vídeo. Eu conheço uma pessoa da minha geração, que Pronto. ela sabe muito, ela é do Instagram. Mas ela sabe muito. Então, Tássia. Isadora Amazoni. Só para a gente perceber, tá, gente? A gente fala sobre isso, mas na prática ainda é difícil. Porque é uma sociedade ainda dominada pelo ânimos. Tem uma questão de ignorância da minha parte Não, mesmo, fique sabe? tranquila. Faz parte. Mas Então é de muitos, não é só sua. De estar iniciando nisso e de realmente ainda não saber. Fique tranquila. Mas você me instigou agora, eu vou procurar saber. Pois bem, a ideia e o movimento e plantar a sementinha é exatamente para isso, tá? Para fazer, como minha amiga falou, essa viradinha de chave, né? Essa mudança de paradigma, de pensamento. Porque lembre que a gente está falando de igualdade, liberdade na sociedade. E como descartar o posicionamento da mulher diante disso tudo? Quando a gente pergunta, como a gente lembra de ícones ou mitos espíritas ou referenciais espíritas, é sempre o masculino que vem. Não existe mulheres, ícones e referências espíritas? É óbvio que existe.
É claro que existe. Mas por que ainda o nosso condicionamento nos leva a ter apenas o referencial do masculino? Não estamos falando em equidade e igualdade? Pode falar. Sim. Vamos lá, sou Eli Schubert, eu tenho Zilda Gama, eu tenho Marlene Nobre, aqui na casa eu tenho Nil Fidelis, que vocês vão conhecer, eu tenho Sandra Portela e tantas outras, gente. Tantas outras. Mas por que esses nomes não nos vêm à memória quando questionamos sobre isso? Então, existe algo estrutural que precisa ser desconstruído. Existe algo que precisa ser revisto nessa condição. Porque o meu olhar, ele muda tudo no contexto social. A forma como eu enxergo a sociedade muda a sociedade, mas não é para o outro, é para mim. Tem um rapaz ali que quer falar, né? Boa noite. Boa noite. Olá, Leonardo. Eu queria te fazer uma pergunta, por só favor, para organizar os meus pensamentos com essa aula fantástica. A gente entende que o espírito não tem gênero. Então, eu posso ter sido uma mulher na última encarnação. E então, assim, a minha pergunta é a seguinte: eu percebo que as mulheres, num contexto geral, na grande maioria, têm uma sensibilidade muito maior para gerir, para cuidar. Isso é algo real ou é algo incutido pela sociedade para mim? Porque o espírito não tem gênero, então, tecnicamente, todos nós deveríamos ter essa sensibilidade, essa... Ótimo. Só para exemplificar. Bom, vamos lá, vamos colocar essas caixinhas aí de forma mais organizada. Lembre-se que cada espírito ele vivencia a prova, a expiação, a omissão, com a qual ele precisa para se desenvolver. Dizem-se, né, a literatura, que Chico, antes de reencarnar como Chico, teve 12 reencarnações anteriores como mulher, para depois vir como Chico. Olhe como eu trabalho a sensibilidade, a ânima, até conseguir traduzir isso em uma sensibilidade, numa afetividade, tá? Mas pegando esse recorte, trazendo para a sua fala e seu questionamento, isso é muito importante. E já exercemos diversos papéis ao longo de várias reencarnações. Tá? Isso é nato, isso é real. Não é crença, tá, gente? Reencarnação não é crença, é real. Mas o importante da sua fala é que nós permeamos todas as experiências para agregar ao espírito, que não tem sexo. Tá? Fique bem claro. Então, essa experiência na ânima ou no ânimos é de acordo com o nível de aprendizado que eu preciso enquanto ser encarnado. Até porque hoje eu posso, né? Na mesma encarnação eu posso, e está tudo certo. Porque é a experiência. Porque tem a questão biológica e tem a questão espiritual. E aí eu digo, existe a personagem e existe o espírito. E o equilíbrio entre a experiência do personagem e espírito é que é o caminho do progresso, do crescimento. Então, independente da minha condição biológica de A, B, C, D, E, F, G e todo o alfabeto, o importante é o que você vai aprender com isso. O importante é qual é a construção que você vai fazer a partir dessa experiência. Então, essa questão biológica é uma mera questão de experiência vivencial do espírito enquanto encarnado. Mas o homem pode desenvolver a sua ânima e a mulher pode desenvolver o seu ânimos, independente da condição biológica do nascimento. Depois botar a caixinha mais certinha? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para a gente ir para o próximo. Olá. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? A emancipação da mulher avança com a civilização, enquanto sua subjugação está ligada à bárbare, Os sexos são apenas uma diferença física, pois os espíritos podem reencarnar em ambos, porque a gente acabou de, alguma forma, falar aqui. Mas observe a puxadinha de orelha que ele dá. Ele diz que uma sociedade ela é considerada atrasada quando ela não reconhece a emancipação da mulher. Não sou eu que estou dizendo. Está ali. Então, quanto mais evoluirmos como sociedade, vamos identificar o papel relevante da presença feminina e da posição feminina na sociedade. Manuel Porteiro, em 1934, tá? Ele
passou por um tempo na Federação Espírita Brasileira, ele tem esse artigo onde tem esse trecho que é bem interessante, que fala eu e sociedade. O meu papel. No Espiritismo, o homem é ensinado a ser solidário com a sociedade em busca do bem comum e da justiça, promovendo o seu próprio melhoramento e o bem-estar de todos. Para entender qual é o meu papel na sociedade, eu preciso fazer aquela autopercepção que quem teve a oportunidade de ver no início da aula tem lá. Lembra que eu mostrei uma autopercepção minha no início da aula? Alain, eu estou em mais de um quadrante, eu estou entre um meio de um ou outro. Qual é esse recorte? É na sua vida atual. Como está a situação no aqui e agora. Aí, uma vez que reconhece, vou passar ali a pesca para vocês, tá? Tem uma pesquinha para vocês. Vocês vão se reunir aqui, são os coléricos, estão aqui nessa região. Todos que se identificaram como coléricos vêm para essa região. Todos que se identificaram como sanguíneo vêm para cá. Todos que se reconheceram como fleumático ficam aqui nesse rapaz de camisa verde. E todos que reconheceram como melancólico ficam aqui com Maria Cristina e companhia. Não sei se você é melancólica, tá? Já? Aqui. Colérico, oi? Ali. Colérico. São os manipuladores, os que falam, os que gritam, que fazem tudo, que resolvem, que são líderes, que são os coléricos. É, coléricos. Fleumático. Aqui? O sanguíneo tem lá. Aí, hoje, faz um recorte, como as pessoas se enxergam. Aí, conflito com o que você Como as imagina. pessoas me E enxergam. também, para ajudar a As pessoas contribuir. me enxergam. É. É isso mesmo. E aí, todo mundo já nos seus quadrantes? Todos os coléricos estão aqui? Pronto. Só tem mulher colérica, misericórdia. Quem é esse grupo aqui? Todos os sanguíneos estão aqui? Sanguíneos, sanguíneos. Sanguíneo. Aqui. Sangue. É, colérico aqui. Fleumático. Melancólico, meu amigo? Não tem ninguém melancólico nessa turma? É. Você é colérica? Minha mulher disse que eu sou daqui. Gostei. Minha mulher disse que eu sou daqui mesmo. É. Sanguíneo? Melancólico? Pronto, tá tudo certo, vai. Ó. Eu sou melancólico também, não sinta-se sozinho, não. Aqui atrás. Como as pessoas te enxergam? Vida. Sempre comentam o que você é. Você é um cara assim, assado. O que você mais ouve ao longo da sua vida? Aí você vai encontrar. Porque é um conflito entre o que você vê sobre o que você é e o que as pessoas te enxergam. Aí faz esse casamento, você consegue identificar. Eu estou, não sou uma pessoa pessimista, mas eu estou sendo pessimista há muito tempo na minha vida. Pronto, então, melancólico, pode ir para lá. Porque você pode permear todos ao longo da vida, mas hoje essa característica é predominante. Então, é melancólico. Ali, ó, esse rapaz aqui, ó. Quando a gente se identifica com as características pessimistas de cá e Pronto. o de lá. Como as pessoas te enxergam. Sei lá como é que as pessoas
Ninguém fala para você, você é dessa forma, você é assim, você é assado. Reiteradamente fala sobre você, sobre esse comportamento. Você é assim, você é assim, você. Pronto, então é isso. Gente, vamos lá? Só para a gente agilizar, tá? Qual é a atividade que é o mais difícil, inclusive aqui nos coléricos? É consensar, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente ver as orientações. Aqui, ó. Ó. 3. Só precisa escrever 3 influências, ó lá, ó, positivas e 3 obstáculos sociais em suas vidas, sendo colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Situações. O poder de manipulação no trabalho me ajuda muito a ser um líder. Ou o fato de ser manipulador no meu casamento não é muito legal, né? Eu sou uma pessoa muito explosiva, eu já ouvi, não tenho paciência com gente lerda, já ouvi coisas do tipo. Então pronto, então escrevam, porque como é que isso interfere positivamente e negativamente no convívio social, tá? Mas é só uma mesmo, é só uma. É, só uma. É, não, aqui é uma. É uma piadinha de verdade, um fundinho de verdade naquela piada, né? Mas enfim, nosso saiu colérico, as 3 influências positivas. Não teve muita dificuldade, não teve muito assim, vai, não vai. Bateu o martelo, foi. Proatividade, liderança e independência. A gente tem muito essa questão de, né, eu quero fazer porque eu sei. A gente estava discutindo um pouco isso assim, para não passar do ponto de você não querer fazer pelo ego, você querer fazer para ajudar. Então, a independência, a gente tem muito essa questão de você fazer. Não, eu sei fazer, eu vou fazer, eu prefiro fazer sozinha do que pedir ajuda, do que chama o marido para trocar uma fralda, não, eu mesma faço. Chama a mãe, você faz tudo. Então, você quer essa questão da dominação do espaço e quer fazer tudo. Aí saiu, a gente colocou objetividade, que está incluso nos outros, né? Mas aí liderança, que é isso da gente querer fazer. Eu acho que mais para poder... É como se o líder não segue, os outros não seguem o líder. Então, assim, vamos aqui comigo, segue o líder que está tudo certo. Então, acho que é um pouco nesse sentido. E a proatividade, que é você não espera falar. Você vai e faz. Igual a gente chega aqui, vira cadeira, bora sentar, bora organizar, meio que antecipando o que a gente precisa fazer. Eu acho que os pontos positivos foram nesse caso. Agora, só um parêntese. Eu acho que a gente transita um pouco por todos, né? A gente tem fases que está mais nessa, tanto que algumas pessoas tiveram dificuldade. Mas eu estou ali, estou aqui. Então, a gente vai ter essas oscilações, como tudo na vida. Então, eu acredito que não precisa você ficar, né, tipo assim, travar, mas eu só estou com isso, não. Buscar o equilíbrio de todos deles. 1 minuto, acabou. Eita. O ponto negativo, 3 obstáculos. Impaciência. Realmente é difícil da gente, né, fica ali, impaciência. Dificuldade de escuta, que já traz um pouco da questão da impaciência, e dominação. Quando fala dominação, acho que quando passa do limite, né, de você não querer dominar pelo cuidado, dominar quando passa do limite para você, né, pelo ego, pela obsessão, alguma coisa no sentido. Muito obrigado, Bruna. Palma, gente, para a Bruna. Vamos lá, meus amigos. Amiga. Ó. Só aperte o cronômetro quando ela chegar. Ela pegar aqui, né? É quanto tempo? 1 minuto. Um crédito. Vou dar um crédito. Vamos lá. Somos o quê? Sanguíneos. Isso. Vamos para os desafios. Primeiro é se tornar inconveniente, ultrapassar o limite, né? Então, você ser exagerado, você ser muito falante, então você pode ficar aquele sem noção, de vez em quando. O que, depois a gente dividiu, que é dosado pela insegurança. Então, muitas pessoas do grupo se colocaram que só conseguem fazer isso se sentem seguros. Então, a insegurança acaba atuando positivamente aí nesse setor. Tem uma impaciência com lidar com algumas pessoas, é outro desafio. E um que foi muito forte, que a gente viu, que é a forma otimista de ver a vida, que é uma coisa positiva, está na positiva, mas faz com que as pessoas ao redor não façam com que a gente não seja levado a sério. Isso apareceu aí para todos, muito forte. Então, é uma forma leve e otimista de viver, que faz com que as pessoas achem que não
que não entendeu direito o problema ou que está banalizando. Como positivo, o otimismo, a facilidade em lidar com as pessoas, que é a flexibilidade, e, vixe, botei 2 vezes facilidade em lidar com as pessoas. Eu acho que vem essa questão aí de você conseguir dosar a insegurança atuando positivamente, porque acaba balanceando a questão do exagero. Acho que foi isso. Até a palma é mais alta. Bem, eu quase como todo mundo aqui, a gente passa pelos 4 estágios aí, mas com o grupo ali a gente se identificou um pouco com melancólico. Aí nós identificamos com a dificuldade de relacionamentos ou novos relacionamentos, isso como característica negativa, né? E desconfiança na aproximação nos novos relacionamentos, e talvez a falta de entusiasmo para iniciativas sociais, sair para ali, criar um evento, chamar as pessoas para fazer um evento. Esse foi a ideia do grupo ali. E como positivo, a lealdade, se todo mundo se identificou como leal, com capacidade de observação e muita crítica, e persistente e resiliente. A ideia foi mais ou menos essa aí. Muito bem. Eu sou melancólico, tá? Eu estou com eles. Vamos lá? Fleumáticos. Aqui é o pessoal mais chique, fala baixo, se organiza. É um povo diferenciado, né? Vou até devagar. É um povo diferenciado. Sou eu. Bom, identificamos também que cada um aí de nós tem um pouquinho aí, né, de cada um aí, não só, né, 100% fleumáticos, né, mas as influências positivas, né. O fleumático, ele transmite, identificamos isso, que a gente transmite confiança no nosso meio, né. Então, por tomar a frente, por fazer, né, as pessoas confiam, né, demais no fleumático, por sua eficiência e paciência. Ser apaziguador também, né? Então, por não gostar de entrar, de ver conflitos, né? Então, essa parte do apaziguador. E praticar a escuta ativa, né? O fleumático, ele escuta, enfim, né? Todo mundo o procura, né? Porque sabe que ali vai ser ouvido, né? Então, praticar a escuta ativa e conseguir captar o que cada um tem de melhor. Já nos obstáculos sociais, por não gostar de conflitos, termina se anulando. Fazer de tudo e não permitir que o outro faça, né? Então, deixa que eu faço, né? Não confio muito que o outro vai fazer, eu faço, deixa que eu termino, né? Enfim. E permitir e deixar passar, entre aspas, aí, o abuso dos outros, né? Então, por ser tão paciente, acaba deixando aí as pessoas abusarem um pouquinho. Acho que é isso. Essa dinâmica ela é interessante para a gente começar a ter esse vislumbre, né, do que são os nossos temperamentos, para entender quem é esse que está atuando em sociedade. Quem é esse sanguíneo, quem é esse fleumático, quem é esse melancólico, quem é esse colérico. Lembra que o meu olhar muda tudo? Então, a partir das minhas características, vai interferir na relação com o externo. Então, se perceber essa autopercepção, se olhar, esse processo de autoconhecimento, porque é contínuo, nos favorece a melhorar as relações sociais. Então, isso aqui é só um ensaio, tá, gente? Isso aqui é para vocês vislumbrarem um pouco essa ideia, essa possibilidade. Mas por que é importante vivenciar isso? Né? Porque para todo o processo de construção, eu preciso ter uma saúde integral. Mas, Alão, o que é saúde integral? O que você está falando? O que saúde integral tem a ver com igualdade e liberdade na sociedade? Lembra que eu citei para vocês a questão das células? Que nós somos famílias
cada família é uma célula, somos atuantes nessa célula e que a sociedade é o organismo social. Se cada indivíduo que está nessa família tem um problema, e se essa saúde integral não está estabelecida, entendendo aqui o conceito de saúde integral, meu corpo, meu templo, eu diria que o que vocês têm de mais valioso hoje, nessa encarnação, é esse habitáculo. Porque é ele que permite que o espírito vivencie as experiências necessárias para o seu desenvolvimento. Nem mais, nem menos, moldado exatamente como está. Desse jeitinho aí que vocês são. Fleumáticos, sanguíneos, coléricos, melancólicos, com essa composição de etnia, cabelo, raça, tudo isso é exatamente assim. Então busquem, na medida do possível, aqui não é uma regra, não é uma determinação, a buscar aquilo que melhora a experiência desse corpo físico enquanto encarnado. Clichê: alimentação, sono, atividade física, meditação, cuidado com o coeficiente emocional. Né? Todo mundo está aí. Tem vários coaches na internet fazendo regras, mas aí você tem que escolher aquilo que é mais condizente com sua realidade. Mas sempre buscar cuidar bem desse habitáculo, cuidar bem. Porque luxo também é ter saúde mental, é integridade psíquica. Isso ajuda muito na relação com o externo, na relação com o outro, consequentemente na relação com a sociedade. Vamos lá, vamos caminhar. E falamos aqui de desigualdade e como fator essencial, e eu trago o conceito disso dentro da literatura. É lei da natureza a desigualdade nas condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus. O problema não é o recurso. O problema nunca foi e nunca será o dinheiro. O problema é o uso que se faz dele. Lembra? Sempre. Algum dia essa desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Se eu estou falando uma sociedade, uma equidade social, é atender os outros nas suas características e suas necessidades. Então, consequentemente, através de uma lei de caridade, se eu tenho algo material ou moral para doar para o outro, por que eu não faço? Assim dizia Paulo de Tarso: perdoe-me, Senhor, porque eu ainda faço o mal que eu não queria fazer. Mas o bem que eu queria, eu ainda não faço. Então, existe a intenção, o desejo, mas não existe a prática. Então, se eu tenho a mais numa questão material, é o meu dever dar àquele que tem menos. Se eu tenho a mais na condição moral, é meu dever instruir aquele que tem menos. É assim que eu busco a igualdade. Assim que eu entendo o processo social. Se não for assim, a gente vai continuar com situações e questões atuais de nossa sociedade, onde a religião prevalece e isso causa um conflito, onde a disputa territorial causa um conflito, onde tudo que a gente vivencia é pela falta de amor, pela falta do entendimento e respeito ao outro. Provas da riqueza e da miséria. Alguém aqui gosta de ser pobre? É uma pergunta bem simples, tá? Sem dificuldade, sem complexidade. Mas o que é ser pobre? A gente fala, pobre, o que é ser pobre? É não ter recursos? É não ter dinheiro? E os pobres de espírito? É os pobres de espírito. Então, esse conceito de riqueza ou de pobreza, volto a falar e já foi citado aqui em alguns questionamentos, tem muito mais a ver com a necessidade do espírito em aprender com aquela experiência do que propriamente a condição de ser pobre e ser rico. E existe pobre feliz? E existe rico triste? E existe o inverso? Então não é a condição, não é o dinheiro, não é a riqueza ou a pobreza. É a experiência que aquele espírito precisa absorver, o aprendizado que ele precisa ter diante dessa experiência. Só para a gente contextualizar, trazendo esse xará meu, tá? Eu sou o pseudo-Alain, esse é o original, tá? Eu sou o genérico, sou da MS. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme,
A maledicência são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Olha quanta coisa tem lá em cima para eu dizer que o remédio, o antídoto, só é a caridade e a humildade. Então, pensar numa sociedade em que eu respeito a liberdade, pensar numa sociedade que eu respeito a equidade e a igualdade, é pensar com caridade e humildade. Parece clichê, parece repetitivo, mas é porque a gente ainda não absorveu esse conceito. Enquanto nós não absorvermos, a gente vai ter que ouvir por osmose até integrar. A gente chama de integrar essa habilidade, né, essa virtude. Quando vocês vão lá no capítulo 27, Sedes Perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, Virtudes do Homem de Bem. São 3 páginas. Experimentem. Comecem. Leiam. Vivenciem aquilo. Qual é a trajetória que eu devo seguir? Mas Allan tem 3 páginas, eu não consigo nem atender o primeiro parágrafo. Reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço incessante que ele faz de hoje ser melhor que amanhã. Hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Ó, deu uma bugadinha aqui. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço constante e diário que ele faz de hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Ó, essa foto aí é do Voo do Espírito, tá? Então, a livraria está ali, se puderem. Literatura interessante também para vocês, cujo autor é Aldenário Novaes. Sigam, vejam. E eu trago essa passagem sobre liberdade que diz o seguinte: é a capacidade de agir segundo a própria vontade, desde que se respeite o direito de todos os outros. Vamos repetir? Ado, cada um no seu quadrado. O meu limite termina quando o seu... Pronto. E entre nós tem que ter reis, tolé, pronto. E as leis sociais, as leis morais, todas estão aí para reger e responsabilizar, não culpar aqueles que seguiram outro caminho, optaram por outro caminho. E de que forma incessante, construtiva e educativa a gente aprende a construir uma sociedade mais livre e igualitária? Nessa a gente não consegue, né, gente? Ou vocês acham que conseguem? Em quantas gerações, vocês ouvindo o que vocês ouviram hoje, nessa aula 16, Liberdade e Igualdade na Sociedade, você acha que esse conteúdo, o que foi agora absorvido, integrado por vocês, vai reverberar para os próximos? Quanto que isso que vocês estão vendo e exercitando vai modificar a atitude de vocês no dia a dia? É sobre isso que a gente tem. Não adianta eu ouvir apenas. Não adianta ser um recurso didático se eu não tenho uma experiência prática do que eu estou ouvindo. E cada um aqui vai absorver e aplicar aquilo de acordo com sua experiência. Sua condição familiar, social, econômica, espiritual. Mas, de certo, existem conteúdos aqui que são interessantes para a maioria de vocês, como é para mim. Lembra que eu falei? Uma boca e 2 ouvidos. A escuta ativa, foi falado aqui por um dos grupos também, é importante. Escute, mas sem julgamento. Escute com ouvido acolhedor, para que você consiga, através dessa escuta, melhorar e trabalhar aquilo que você precisa dentro de você. E fale o importante e o necessário. Se não for importante e necessário, faça o exercício de se calar. Que o silêncio também é uma grande resposta. As vicissitudes da vida corporal são expiações das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro. Podemos deduzir da natureza de tais vicissitudes de que gênero foi a existência anterior. O espírito possui o livre-arbítrio, escolhendo suas provas na vida e tomando decisões entre o bem e o mal quando encarnado. Negar esse livre-arbítrio equivaleria a tornar o homem uma máquina. Vocês ouviram um pouco sobre liberdade e igualdade na sociedade. O que vocês vão fazer com isso é a responsabilidade de vocês. Porque vocês têm o livre-arbítrio de escolher o que vocês vão fazer com isso. Não só essa aula, como todo o ciclo básico que vocês tiveram. Vocês estão na aula 16, faltam 4 aulas para finalizar. Vocês têm, e acredito, e estimulo vocês a seguirem essa trajetória até o ciclo 10, Religião Pessoal,
para que vocês vão se alimentando cada vez mais desse conteúdo, dessas experiências e vivências, para que consigam tomar melhores decisões, fazerem melhores escolhas. Não existe doutrinação pessoal, existe troca de conhecimento, existe troca de experiência, para que vocês, a partir dessa troca, dessas experiências, digam, não, acho que é interessante seguir por esse caminho. Eu acho que, como a menina falou aqui das mulheres, cadê ela? Tássia. Eu vou pesquisar agora sobre mulheres ícones do espiritismo, não foi? Agora eu vou saber. Quando me perguntarem, eu vou ter 3 nomes para dar, ou mais. Porque ela pegou essa informação, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou buscar. O que é que isso modifica na minha relação familiar quando eu chego em casa hoje? Sai daqui, chego em casa. Eu vi liberdade e igualdade na sociedade. Sim, o que daquele conteúdo transformou uma atitude minha? Ou modificou algum pensamento? Ou que me deixou em dúvida? Ou que me deixou inconformado ou insatisfeito? Busque, esclareça. Se doeu, toma que é teu. O que eu vejo em você, eu corrijo em mim. Então sigam por essa trajetória, que certamente o que virá desse processo vai ser bastante positivo. Quem é esse cara aí? Jesus Maneiro. É brother. Lembra que eu falei e volto a falar para vocês? O nosso olhar muda tudo. E por que eu trago ele como protótipo do homem livre? Porque ele fez exatamente tudo aquilo que eu falei para vocês nos conteúdos anteriores. Ele foi tolerante, acolhedor. Ele entende as diversidades desde 2000 anos atrás. A sua capacidade de dar exemplos através das experiências, o legado que ele deixou de amorosidade, toda a construção que ele fez para que nós hoje estivéssemos aqui como sociedade, baseado na lei principal que ele trouxe, que é a lei de amor. Aí você acha, pô, aquele cara veio aqui, pisou, passou tantos anos, deixou esse legado. E eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com os ensinamentos, com os exemplos que nos foram deixados? Cabe a nós o quê? Uma revisão. Eu não gosto da palavra reforma íntima, porque parece colégio que reforma as pessoas, né? Mas vamos fazer essa revisão interna. Ah, ficou melhor, né? Vamos fazer esse turismo interno para fazer essa revisão. O que é que eu preciso deixar e o que é que eu preciso angariar? É análise simples. Pega um papel e escreve. Isso aqui me incomoda, isso aqui, eu sou colérico, pô, descobri na aula que isso aqui dificulta muito a minha relação na família, no trabalho, no centro espírita. Como é que eu posso trabalhar isso aqui? Como é que eu posso ressignificar isso a meu favor? Porque é uma grande estratégia para você identificar questões que nós caracterizamos como negativas é ressignificar. A violência ela pode ser positiva. Um bombeiro violento é interessante, né, gente? Ele vai se meter no fogo, ele vai ser agressivo, ele vai pular de algum lugar para salvar uma pessoa. Então, aquela violência que seria negativo para alguém que não sabe utilizá-la, teria uma outra consequência, uma outra resposta. Mas, se bem trabalhada, entendida e bem trabalhada, ela pode ser ressignificada. Ele pode utilizar aquilo que é dele, uma característica inata, para algo que é positivo. Salvar vidas. Só peguei o exemplo para vocês entenderem como a gente precisa se aceitar com as qualidades e o que nós dizemos ser defeitos, porque essa é a nossa composição. É o que nós somos. Lembra? Cadê minha amiga? Somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos, essa é a nossa melhor versão. Então, se essa é a melhor versão, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Com aquilo que posso. E do jeito que posso. Olha lá. Sozinhos entendemos nossa identidade, mas juntos despertamos nosso potencial, seguindo o modelo e guia da humanidade. Frase de caminhão, tá? Meu caminhão vai ter várias frases. Essa é, juntos somos mais fortes. Né? Botar lá na frase de caminhão. Porque a sociedade é essa alimentação, é esse organismo vivo que nos alimenta. Então, nós, como células, contribuímos para isso. E se queremos alguma mudança, se queremos entender o real sentido de liberdade e igualdade, é trabalhando, primeiro, o nosso acolhimento, depois o acolhimento dos nossos próximos, né? Seio familiar. E, consequentemente, teremos uma sociedade mais justa e igualitária. Tem um rapaz, e eu vou fechar minha fala de hoje com
com as orientações dele, que ele de vez em quando fala algumas coisas bem interessantes, assim, que trazem reflexões importantes para a gente. Esse é o capítulo 12, tá? Adaptação evolutiva. E eu trago uma fala que eu acho bem importante, que a espiritualidade classifica uma sociedade pela sua evolução, enquanto essa sociedade reconhece a emancipação feminina. Então, sendo assim, a cada encarnação, integrando habilidades, o espírito vai se adaptando à dimensão em que vive suas experiências, vencendo os desafios e prosseguindo sua jornada contínua da vida. Comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode. Isso está disponível para vocês. Tá? Não tem que fazer nada, apenas colocar isso em prática. Então, quando eu tenho consciência da imortalidade do espírito, quando eu coloco isso em prática, vivendo como espírito, quando eu tenho entendimento do que eu sou e do que eu quero, eu estou contribuindo, certamente, para o tema da aula de hoje, aula 16, liberdade e igualdade na sociedade. Então, entendam, sejam agentes contaminadores. Peguem o que vocês aprenderam, o que vocês absorveram e multipliquem. Faça com que essa reflexão passe para outras pessoas também, porque é assim que a gente faz a diferença. Eu entendo, modifico as minhas atitudes, aprimoro, me desenvolvo e faço isso ao meu redor. Então, sintam-se abraçados, voltem para suas casas com reflexões e espero ver vocês aí pelos corredores e pela instituição. Boa noite a todos.